Você sabia que as duas principais causas das doenças renais crônicas são o diabetes e a hipertensão? No vídeo de hoje eu vou te mostrar a importância do tratamento adequado dessas duas doenças para que você consiga fazer a prevenção das complicações renais nos seus pacientes com síndrome metabólica. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Escola do Nutricionista. Aqui o nosso assunto é de nutricionista para nutricionista, como você já sabe. E aqui eu te dou, a partir da minha experiência prática como nutricionista há mais de 20 anos, as estratégias necessárias para que você realize atendimentos de excelência, atuando na nutrição da síndrome metabólica. Você já sabe que a hipertensão e a alteração da glicemia são dois fatores que compõem a síndrome metabólica. Como essa doença é o nosso maior foco de estudo aqui na Escola do Nutricionista, eu achei muito importante trazer uma doença específica que não faz parte necessariamente da síndrome metabólica, mas ela é uma importante, eu posso dizer até grave, complicação de uma síndrome metabólica não tratada adequadamente. Muitas vezes os pacientes, por falta de conhecimento ou por não terem uma preocupação tão grande com o autocuidado, negligenciam demais o tratamento. Então, se o nutricionista prescreve um plano alimentar para controlar o diabetes, para controlar a pressão, para haver perda de peso, o paciente muitas vezes não leva a sério, e esse é o grande problema. Porque nesse momento é normal que as pessoas não tenham nenhum sintoma que comprometa a qualidade de vida, que gere algum desconforto. Porque diabetes, hipertensão e todas as outras complicações, incluindo a gordura no fígado, que faz parte da síndrome metabólica, são doenças silenciosas. Mas é aí que está o problema. Porque as doenças silenciosas evoluem de uma forma que a pessoa não consegue se dar conta dessa evolução. E de repente, que não é de repente, ela identifica a situação já bastante complicada. Dentre essas complicações, a gente tem a cirrose hepática, que pode ser causada pela esteatose não alcoólica, que faz parte da síndrome metabólica. Complicações da hipertensão, como AVC, infarto, que muitas vezes podem ser fatais. E no caso do diabetes, todas as complicações que essa doença gera ao longo do tempo, como comprometimento visual, podendo levar à cegueira, comprometimento circulatório, podendo levar a amputações, comprometimentos neurológicos e os comprometimentos renais. Então, como eu falei no início, tanto o diabetes quanto a hipertensão são duas doenças de base para gerar doença renal crônica. Mas hoje o nosso foco é a hipertensão como causa principal. São pequenos, muito pequenos, casos hereditários, como por exemplo os cistos renais, gerando doença renal crônica. Mais de 90% das causas da doença renal crônica são provenientes de uma hipertensão que não foi cuidada ao longo da vida. Muitas vezes o paciente hipertenso tem um plano alimentar nas mãos para seguir, e esse plano alimentar vai ajudá-lo a reduzir a pressão arterial, que de médio a longo prazo vai evitar diversas complicações. Mas essa pessoa negligencia, ela continua fazendo uso de bebida alcoólica, ela não usa medicação no momento que tem que utilizar, ela esquece, ela continua fumando, ela não perde peso, principalmente a gordura da região abdominal, que é a gordura mais perigosa e é a gordura que gera aumento de pressão arterial ao longo do tempo. Ela não segue a dieta anti-inflamatória que o nutricionista prescreveu, não usa o ômega 3, o magnésio, a vitamina D, que são suplementos importantes também para manter o controle da pressão. E aí o que é que pode acontecer de médio a longo prazo e pegar essa pessoa de surpresa em uma situação já mais grave? Ela identificar nos exames de rotina uma elevação gradativa tanto da ureia quanto da creatinina, principalmente da creatinina, que é o mais importante marcador de função renal. Se ela estiver tendo acompanhamento com um cardiologista ou com um endocrinologista, automaticamente esse profissional vai encaminhar esse paciente para o nefrologista, porque nesse caso há uma necessidade de uma atenção mais especial nessa disfunção renal que está começando a surgir aí a partir dessa elevação da creatinina. E nesse momento, assim como lá atrás, quando a hipertensão surgiu, o papel do nutricionista é fundamental, porque nós atuamos tanto na prevenção quanto no tratamento.
das doenças. E nesse caso, se esse paciente que descobriu essa disfunção renal recentemente, ele já tem um acompanhamento com o nutricionista, é muito importante que nesse momento o nutricionista direcione a sua estratégia nutricional para modular essa disfunção renal que está começando a acontecer aí. Mas é muito importante uma coisa: nós nutricionistas, principalmente que trabalhamos com pacientes com síndrome metabólica, precisamos estar atentos a essas complicações, mesmo antes do paciente apresentá-las. Como assim? Se eu tenho um paciente que é hipertenso ou diabético, ou ele já tem essas duas doenças associadas, eu já tenho que atuar de forma preventiva, pensando na possibilidade futura de uma doença renal crônica. Até porque tanto a hipertensão quanto o diabetes são os principais causadores de doença renal crônica. Cada uma com um mecanismo específico, mas as duas são as maiores causadoras de doença renal crônica. E a gente sabe que enfrentar uma doença renal crônica não é nada fácil, tanto para o paciente quanto para os seus familiares, porque é uma doença que compromete muito a qualidade de vida, tanto o tratamento conservador quanto o tratamento dialítico, que eu vou falar daqui a pouco de cada um deles. Além de que o prognóstico a longo prazo de uma doença renal crônica não é bom, porque se o paciente tem um tratamento conservador, existe uma grande chance dele não conseguir sustentar esse tratamento a longo prazo e acabar precisando mais cedo ou mais tarde do tratamento dialítico. E se o paciente já está em tratamento dialítico, além desse tratamento comprometer muito a qualidade de vida, limita muito a rotina do paciente, porque ele precisa fazer o tratamento dialítico ali 3 vezes por semana, em média, religiosamente. Isso limita muito a possibilidade desse paciente viajar, dele sair da cidade dele mudar a rotina. Há uma grande possibilidade de que a longo prazo ele não consiga sustentar esse tratamento dialítico por conta desses fatores. E aí a única saída realmente definitiva que vai trazer uma cura da situação é o transplante. Mas a gente sabe que transplante no Brasil não é nada fácil, não é mesmo? E mesmo assim, mesmo que esse paciente receba os rins novos, se ele não mantiver os cuidados em relação ao controle da sua pressão arterial, ele pode, de médio a longo prazo, danificar esses rins novos também e voltar a ter complicação renal. Mas qual é o mecanismo mesmo que faz com que a hipertensão de médio a longo prazo gere uma doença renal crônica? É isso que é importante que você, nutricionista, entenda plenamente, para que você perceba a importância de fazer a modulação dessa pressão arterial lá atrás, quando esse paciente te procurou pela primeira vez, lá no dia da primeira consulta. Você já tem que ter essa visão de longo prazo da possibilidade dessa complicação naquele paciente que tem pressão alta. A elevação da pressão começa a danificar tanto os vasos, que recebem toda a pressão daquele sangue na parte interna, e a gente sabe que lá no final desse processo de bombeamento do sangue, alguns órgãos recebem essa força do sangue bombeado, e um deles são os rins. Quanto maior o tempo de pressão elevada, maior é o tempo em que esse tecido renal recebe a força do bombeamento desse sangue. E isso vai gerar, com o tempo, pequenas lesões nesse tecido renal, que é um tecido muito fino, destruição dos néfrons. Néfrons são as células que compõem esse tecido renal, células responsáveis pela filtração do sangue e a produção de urina. Com a morte desses néfrons, os rins começam a perder gradativamente a sua capacidade de filtrar o sangue. E daí é que acontece a elevação no sangue, tanto da ureia quanto da creatinina, que são os dois principais fatores que vão sinalizar que esse paciente hipertenso está começando a ter complicações a nível renal. E aí, nesse momento, o que é que o nutricionista precisa atentar? Se essa creatinina está começando a se elevar, comparando o valor atual do exame com o valor de exames anteriores, que esse é o principal fator que a gente precisa considerar na avaliação de exames dos nossos pacientes, é comparar o paciente com ele mesmo. Se houve uma progressão negativa dessa creatinina, é um sinal de que talvez esse paciente não esteja seguindo o planejamento alimentar como foi proposto, ou que talvez o plano alimentar proposto não estava adequado, visando uma possibilidade de surgimento de uma doença renal crônica. Por isso a importância do profissional nutricionista, quando estiver tratando o paciente com hipertensão ou com diabetes,
já vislumbrar a longo prazo a possibilidade do surgimento da doença renal crônica e já criar uma estratégia que pense nessa saúde renal, para evitar que a doença renal crônica aconteça. Mas vamos supor que esse paciente fez os exames e ele tem lá uma creatinina já sinalizando um dano renal. Esses néfrons, boa parte deles morreram, eles não são substituídos. E aí o que é que acontece? A capacidade renal de filtrar o sangue vai diminuindo. Então, ao invés do excesso de ureia e do excesso de creatinina serem eliminados por essa urina, eles começam a ser retidos no sangue. Havendo essa retenção, os níveis sanguíneos se elevam e isso sinaliza já uma disfunção renal inicial. E aí, nesse caso, o nutricionista vai precisar, primeiramente, pensar numa estratégia de restrição de proteínas na alimentação, proteínas animais. Por quê? Porque tanto ureia quanto creatinina são metabólitos do processo de digestão e de metabolismo das proteínas animais ingeridas. Se esses rins não estão conseguindo eliminar esses restos metabólicos, que são a ureia e a creatinina, o mais importante nesse momento é fazer a restrição proteica para que o nível sanguíneo desses restos metabólicos seja diminuído. Só que aí a gente pensa o seguinte, e nesse caso a restrição proteica vai ser necessária. E eu digo a vocês por experiência própria, não é um planejamento alimentar fácil de ser seguido, porque todas as fontes proteicas animais são excluídas da alimentação. E aí eu estou falando, sim, carne, frango, peixe, todos os laticínios, queijo, leite, iogurte. Muitas vezes o paciente tinha uma preferência muito grande por esses alimentos, gostava de ingerir diariamente, muitas vezes, várias vezes ao dia, e a partir desse momento, esse plano alimentar vai precisar realmente ser restritivo nessas fontes, visando a preservação da função renal. Mas aí qual é a fonte proteica que pode ser liberada nesse momento, que inclusive vai facilitar um pouco a elaboração do plano alimentar e facilitar também a adesão do paciente? É o ovo, porque o ovo tem uma proteína chamada albumina, que está presente lá na clara. E essa albumina, ela tem uma metabolização mais otimizada, que minimiza muito a retenção dessas escórias, desses restos metabólicos. Ou seja, não vai haver elevação de ureia e creatinina se a fonte proteica prioritária nessa dieta for a clara de ovo. Então aí o nutricionista tem que ter muita criatividade para pensar em todas as possibilidades de receita possíveis com o ovo para facilitar a vida desse paciente. Adequar a oferta proteica desse paciente sem haver comprometimento da função renal. Outros fatores que devem ser levados em consideração nesse momento também, se esse paciente descuidou da sua pressão arterial ao longo do tempo, que é a perda de peso, principalmente da gordura abdominal, porque uma vez que essa pessoa diminui a concentração de gordura corporal, principalmente do abdômen, ela começa a reduzir o processo inflamatório do corpo. Tem um vídeo aqui onde eu explico com mais detalhes esse processo inflamatório e a importância do controle dele na prevenção e no tratamento de muitas doenças crônicas. O link está aqui abaixo na descrição. Então, essa redução da gordura abdominal vai ajudar a reduzir o processo inflamatório e vai proteger os rins. Realizar atividade física regular, fazer uso das medicações prescritas pelo médico, e essas medicações aí seriam para controle da glicemia, se o paciente é diabético, controle da pressão arterial, se ele é hipertenso. Aderir ao plano alimentar. Se você é paciente, você está me assistindo aqui, tenha certeza que o seu nutricionista quer o seu melhor. Se ele fez alguma restrição na sua alimentação, é porque ela foi realmente necessária. Você precisa seguir, precisa confiar no trabalho dele, para que os seus objetivos de prevenção, de piora dessa função renal, aconteça. Você precisa ter disciplina. Reduzir ou eliminar os alimentos industrializados, porque a maioria deles, os empacotados, enlatados e congelados, são muito ricos em sódio. E esse excesso de sódio não vai te ajudar a controlar a pressão e, consequentemente, os seus rins vão continuar ali sofrendo com esse aumento de pressão. Suspender definitivamente bebida alcoólica, suspender o cigarro, porque ambos elevam muito a pressão arterial. Além de que a gente sabe, o álcool danifica o fígado, porque ele é tóxico. E se você já tem esteatose hepática, que é a gordura no fígado, a presença desse álcool constantemente vai danificar ainda mais esse fígado, podendo acelerar um processo de cirrose. A complicação que pode acontecer nessa situação de tratamento conservador que eu falei, que é quando a dieta ela tem uma restrição proteica com valor menor do que 0,8 gramas por quilo de peso de proteína, é
a evolução para a necessidade do tratamento dialítico, que é quando esse tratamento conservador não está funcionando, ou porque os rins já estão num processo mais acelerado de disfunção, ou porque o paciente não está seguindo a restrição proteica como deveria. E nesse caso, o que vai sinalizar isso aí é a manutenção ou elevação da ureia e da creatinina cada vez mais. Nesse caso, é importante que nesse momento o nefrologista que acompanha o paciente já faça a indicação do tratamento dialítico. No caso do tratamento dialítico, o nutricionista já vai fazer a prescrição de um plano alimentar adequado para isso. Nesse caso agora não há mais restrição proteica, muito pelo contrário. A oferta proteica deve ser elevada, porque esse paciente está tendo 3 vezes por semana o tratamento em que uma máquina vai fazer o trabalho dos rins, fazendo as trocas dos líquidos, eliminando toxinas, eliminando os metabólitos e repondo o equilíbrio sanguíneo através dessa hemodiálise ou da diálise peritoneal. E aí, automaticamente, o plano alimentar muda. É importante que esse paciente faça uso de suplementações específicas de vitaminas, de minerais. A oferta dos macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios deve ser adequada de forma personalizada para o tratamento dialítico, porque neste caso não há mais necessidade de restrição. Mas é claro que tudo isso é personalizado, não há nenhuma receita de bolo. Esse nutricionista precisa acompanhar os exames laboratoriais e, a partir dessa avaliação, fazer o ajuste nas prescrições, tanto dos macronutrientes quanto das vitaminas e dos minerais. E o paciente precisa seguir à risca a prescrição desses suplementos e dessa dieta para que ele consiga manter a saúde, a qualidade de vida, independente da diálise. Alguns minerais e vitaminas aqui eu vou trazer que são muito importantes, independente do tipo de tratamento que esse paciente está fazendo, se é o tratamento conservador ou se é o tratamento dialítico. Exames laboratoriais, isso aqui eu falo especificamente para os nutricionistas, são o parâmetro principal que vocês precisam acompanhar rigorosamente para fazer todos os ajustes, tanto na alimentação quanto na suplementação. E quando eu falo em exames laboratoriais, são todos os exames possíveis: hemograma, ferro, ferritina, transferrina, para que a gente possa avaliar o risco de anemia que esse paciente tem, vitamina D, magnésio eritrocitário, fósforo, cálcio iônico, o PTH, principalmente se esse paciente tiver com suplementação de vitamina D, é importante avaliar o PTH para entender como é que está esse metabolismo do cálcio. Colesterol total e suas frações, porque se esse paciente é hipertenso, ele já tem um risco também de ter dislipidemia. Glicemia, hemoglobina glicada, insulina. Vamos lembrar que todas essas doenças metabólicas fazem parte de um único pacote chamado síndrome metabólica. Se o paciente é hipertenso, ele tem uma chance maior de desenvolver o diabetes e vice-versa. Mesmo que a causa principal dessa doença renal crônica tenha sido a hipertensão, é muito importante que a gente acompanhe também o perfil glicêmico, onde inclui glicemia, hemoglobina glicada, insulina, o HOMA-IR e, é claro, a função renal, com avaliação da ureia, creatinina, taxa de filtração glomerular, o clearance de creatinina. É um pacote em que a gente consegue identificar como é que está a evolução dessa função renal com o tempo. Além dos eletrólitos, como sódio e potássio. Todo o tratamento deve ser personalizado e o quanto mais precoce for a nossa intervenção visando a prevenção de complicações futuras, melhor. Assim a gente consegue minimizar os riscos dos nossos pacientes, melhorando a qualidade de vida deles, alcançando resultados com mais eficiência e evitando prejuízos futuros à saúde dos nossos pacientes. Eu espero que o vídeo de hoje tenha contribuído para suas estratégias nutricionais e que elas sejam cada vez mais de excelência. Para mais informações sobre a Escola do Nutricionista, acesse os links aqui abaixo na descrição, onde você vai encontrar o nosso canal do Instagram, o grupo VIP do WhatsApp, exclusivo para nutricionistas, além dos nossos cursos, mentoria e muito mais. Um grande beijo e até o próximo vídeo.